Eu sou o pastor Essuas e você está no meu canal Conectados com Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a oração. Você sabe o que é uma oração? Você sabe fazer uma oração? Como se faz uma oração? Eu vou responder essas perguntas nesse vídeo. O que é oração? Oração é falar com Deus, pensando no que se diz, abrindo-lhe o coração, seja triste ou feliz. Essa canção que a gente ensina para as crianças, ela fala toda a verdade da oração. Nós temos que abrir o coração para que Deus ouça a nossa oração e nos abençoe. Então, eu vou te dar aqui 7 orações, 7 dicas importantíssimas de como orar dentro da Bíblia. Primeiro, nós vamos ver a oração que Jesus nos ensinou, que está em Mateus, no capítulo 6. Nós vamos aprender o Pai Nosso, né? A oração que Jesus, a oração modelo que o Mestre Jesus ensinou para os seus discípulos, quando os seus discípulos chegaram para Jesus e falou: ensina-nos a orar. E Jesus, ele ensinou para os seus discípulos a oração modelo que todo cristão tem que saber, que está em Mateus capítulo 6, no versículo 9, que fala assim: portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Aqui Jesus nos dá um modelo de oração e nos ensina como começar uma oração, o meio da oração e como terminar essa oração. Então, toda oração começa com louvor, toda oração é no nome de Jesus e toda oração tem uma resposta. Que resposta que Deus dá à oração, pastor? Sim, não e espera. São essas 3 respostas que Deus vai dar para todo cristão, para todo aquele que orar. Sim, você foi ouvido por Deus e foi abençoado. Não, porque não é a vontade de Deus para a sua vida. E espera, porque ainda não é o momento de Deus te dar aquilo que você pede. Então nós vamos aqui no primeiro tipo de oração, que é a oração de concordância. O que é a oração de concordância? É quando 2 ou mais pessoas oram pelo mesmo motivo. Jesus disse: se 2 dentre vós concordarem com alguma coisa na terra, será ligado no céu. E nós vemos isso lá em Atos capítulo 12, quando o apóstolo Pedro estava preso na prisão por causa de Herodes, e a igreja orava para que Pedro não fosse morto. Aqui em Atos capítulo 12, no versículo 5, fala assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava incessantemente a favor de Pedro para que ele fosse solto e acontecesse o milagre. E o que aconteceu? Deus enviou um anjo ali, o anjo o tirou do meio de 16 soldados, nenhum deles viram Pedro saindo da prisão, e Pedro, por um milagre, sai de dentro de uma cadeia e não é morto por Herodes. Deus ouviu uma oração de concordância, né? Que está em Atos capítulo 2, no versículo 5. A outra oração, que é uma oração que a maioria dos cristãos usa, né? É a oração de petição. E nós vamos ver lá em João capítulo 16, Jesus dando instrução aos seus discípulos. Ele fala no capítulo 16, no verso 24, dessa forma: até agora nada tende pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Como eu disse aqui no começo do vídeo, você tem que orar em nome de Jesus. Toda oração tem que ser feita em nome de Jesus. E aí, está gostando desse vídeo? Então eu quero te pedir que você curte, que você compartilhe, e que se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, que você possa ativar o sininho de notificações para não ficar sem nenhum vídeo do canal Conectados com Cristo. E venha fazer parte da família, né? Para nós levarmos o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem esse Jesus maravilhoso. Amém? A outra tipo de oração é a oração de contrição. O que é uma oração de contrição? É uma oração onde você reconhece os seus pecados
e você pede perdão pelos seus pecados dos seus familiares, dos seus antepassados. E nós vemos isso no livro de Neemias. Neemias, quando estava orando pelo seu povo, ele fez uma oração de contrição, ele confessou os pecados da nação, ele confessou os seus pecados e os pecados dos seus familiares. Está aqui em Neemias capítulo 1, no versículo 5 diz assim: e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. O que ele fala aqui? Ele fala do pecado da nação, ele fala do pecado dos seus pais e fala do pecado dele mesmo. É uma oração de contrição. Então toda essa oração é quando nós vamos pedir perdão ao Senhor pelos pecados nossos, dos nossos familiares e de toda a nação brasileira, porque nós também devemos orar pelo Brasil. Outro tipo de oração é uma oração maravilhosa, que é o louvor e adoração. E nós temos esse tipo de oração lá em 1 Samuel. Nós vamos ler aqui que essa oração ela é tremenda. Quem fez ela foi Ana, no capítulo 2, no versículo 1, fala assim: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, e minha alma está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Ela recebe o seu filho Samuel, e ela, em atitude de louvor, de adoração, ela começa a glorificar o nome do Senhor, ela começa a entrar na presença de Deus, a adorar ao Senhor e glorificar o nome dele. Esse é um tipo de oração, de louvor e adoração que tem que estar na tua vida, porque nós temos que ser gratos a tudo aquilo que Deus faz em nós. A quarta oração, a quinta aliás, é a oração de guerra. Essa oração, ela é para aquelas pessoas que já têm mais intimidade com o Senhor. São para pessoas que já têm um nível elevado de espiritualidade. Ela já andou, ela já entende um pouco da palavra, ela sabe das armas espirituais, e está lá em Efésios, no capítulo 6. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele usa a figura do soldado romano, e ele fala sobre a guerra espiritual. Efésios capítulo 6, no versículo 12, fala assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, quando eu entro numa oração de guerra, eu entro levado por Deus. Deus me leva àquela oração para guerrear por uma alma, por uma pessoa, por cidades, por uma igreja. Deus ele coloca no meu coração esse desejo de orar, e ali ele me dá as armas espirituais para eu lutar por aquele desejo. E as armas são que a espada do Espírito. A pessoa tem que estar muito preparada para fazer esse tipo de oração. Não é qualquer pessoa que vai fazer esse tipo de oração, ela tem que ser levada pelo Espírito Santo. Amém? A outra oração é a oração de intercessão. Essa aqui também é uma oração tremenda, meu querido. Porque quando Deus coloca a intercessão no seu coração, é porque alguma pessoa está precisando de oração, e essa pessoa provavelmente Deus está querendo salvar ela. E aqui nós vemos no livro de Êxodo algo interessante. Êxodo 17, quando Moisés, eles vão lutar, e ali eles vão lutar contra Amaleque. No capítulo 17, no versículo 8, fala assim: então veio Amaleque e pelejou com Israel em Refidim. No versículo 12 fala assim: ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um do lado e de outro, e assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então Moisés intercedia pelo povo,
orava pelo povo, e quando as mãos de Moisés desciam, o povo de Israel perdia. Quando as mãos dele levantavam, o povo prevalecia. Aí o que eles fizeram? Arão ficou de um lado e Hur ficou do outro e segurou as mãos de Moisés até o pôr do sol. E ali o povo de Israel desbaratou Amaleque. O que isso quer dizer? Nós precisamos de pessoas para nos ajudar em oração, para ganharmos terreno no terreno de Satanás. O nosso Pai nos coloca essa incumbência de intercessão no nosso coração. Amém? O outro tipo de oração, esse tipo de oração aqui também é para uma pessoa que está mais elevada no espírito. É oração em línguas estranhas. Em 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse tipo de oração, que é interessante. Eu vou falar algo sobre esse tipo de oração, que você vai querer orar em línguas sempre. Fala assim no versículo 3 do capítulo 14, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quando eu estou orando em línguas, eu estou edificando o meu espírito. Olha que coisa tremenda, meu querido. Quando eu estou orando em línguas, eu estou edificando. E a oração em línguas é como se você sussurrasse no ouvido de Deus, porque o diabo não entende o que você diz. Então, quando eu oro em línguas, eu ganho tempo, porque o Espírito me faz orar. Muitas vezes eu não vou entender o que estou orando, mas o Espírito Santo, ele entende aquilo que eu estou orando. O outro tipo de oração aquela que Jesus nos ensinou, nós já vemos, e esse é o último tipo de oração, que é a oração do Espírito, que traz a cura da depressão. Quem ora em línguas nunca vai ter depressão. Quem ora em línguas, ele é uma pessoa que sempre estará ligada ao Espírito Santo. Então procure falar em línguas, procure orar em línguas, procure falar com Deus, procura ter um ministério aprovado por Deus. A oração é o meio de comunicação para você falar com Deus. Deus tem N maneiras para falar com você, mas a oração é a única maneira de você falar com Deus. Quando nós não oramos, nós enfraquecemos na fé, nós perdemos o contato com o Espírito Santo, nós ficamos frágeis e muitas vezes nós queremos abandonar a carreira. E toda oração, vou repetir, tem que ser em nome de Jesus. Deus sempre ouve a nossa oração. E Deus, ele sempre vai dar uma resposta à nossa oração. Sim, não e espera. Não fique pensando que Deus não está ouvindo a sua oração. Então vamos recapitular aqui os tipos de oração. A oração de concordância, a oração de petição, a oração de contrição, que é o perdão dos pecados, louvor e adoração, que tem que estar na tua oração, a oração de guerra, a oração de intercessão e a oração em línguas estranhas. Então são alguns tipos de oração que tem. E assim, pastor, como que eu vou aprender a orar? A primeira coisa que você tem que entender, a oração é uma conversa. Sabe quando você conversa com uma pessoa? Quando você conversa com um amigo? E outro detalhe, toda oração não é um monólogo. Não é só você que fala. Deus também quer falar com você. Então, quando você estiver falando com Deus, espere Deus falar com você, porque Deus quer falar com você e você tem que estar apto para ouvir. Todo o Espírito Santo, ele nos leva a orar. Comunique-se com Deus, porque Deus, ele é um ser que fala, ele é um Deus que move, amém? Então, você, meu querido, vai orar? Eu quero orar. Então, o que você faz? Você vai, conversa e fala com Deus. Aí você espera Deus falar com você, porque Ele vai falar no seu coração. Amém? Ele vai responder. Então, se você gostou desse vídeo, eu quero que você curta esse vídeo, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever e que você possa ativar o sininho de notificações para não ficar sem nenhum vídeo do nosso canal Conectados com Cristo. Um abraço bem apertado da família Conectados com Cristo. Deus abençoe todos vocês.